Autossabotagem no futebol. É sobre esse assunto que a gente vai falar no vídeo de hoje. Você é atleta de futebol e muitas vezes escuta aquelas vozes internas falando que você não vai performar da forma que você realmente poderia. Você escuta aquelas vozes internas, aquele seu diálogo interno, talvez você já tenha escutado essa expressão, daquele monstrinho que eu chamo de monstro, ou eu chamo de inimigos internos também, falando o tempo inteiro que você, por exemplo, não é capaz de atingir a sua máxima performance num dia de um jogo importante. Sabe aquelas vozes que jogam você para baixo, aquela pessoa que a gente muitas vezes até denomina como pessoa por fazer parte da nossa vida por muito tempo e fica falando no seu subconsciente que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você vai fracassar ou que você vai sucumbir, por exemplo, à pressão no momento de decisão, no momento de um jogo decisivo. Tu já deve ter visto também aquele atleta que é um leão no dia do treino, quando chega no dia de um jogo importante, ele simplesmente não consegue desenvolver todo o seu potencial. Tudo isso que você escutou agora pode estar acontecendo pela autossabotagem, algo muito comum que acontece e acomete diversos jogadores de futebol. Como que eu sei disso? Meu nome é Lincoln Nunes, eu sou treinador mental de atletas de elite e alto rendimento e há mais de 7 anos eu desenvolvo a parte mental e comportamental de atletas de elite da Seleção Brasileira Olímpica de Natação, multicampeões mundiais de jiu-jitsu, atletas de elite do futebol, grandes referências mundiais e diversas outras modalidades esportivas. Então esse efeito autossabotagem é algo muito comum e muitas pessoas me perguntam como a gente faz para melhorar a performance nos dias de treino e competição, eliminando a autossabotagem. Então, entenda uma coisa, é impossível você eliminar os seus sabotadores, aquilo que te sabota, aquilo que te limita. Não dá pra gente rasgar simplesmente e colocar isso no lixo e eliminar completamente da nossa vida. Isso é algo natural, que muitas vezes aconteceu, determinados tipos de autossabotagem ao longo da nossa vida. Nós desenvolvemos padrões que acabam nos limitando e nos sabotando. E Cesar Ciamini, uma das pessoas que difundiu esse conceito da autossabotagem, professor de Stanford, uma das universidades mais respeitadas do mundo, ele defende a tese e o conceito que existem 9 sabotadores, sendo que o crítico, ele é o sabotador universal que controla todos os outros demais, todos os outros 9. E aqui o intuito desse vídeo não é desmembrar todos os 9 sabotadores. O intuito desse vídeo é simplesmente trazer a clareza de como que você pode trabalhar a sua autossabotagem, que pode estar fazendo com que você performe abaixo da média. E o que você tem que entender, em primeiro lugar, que a autossabotagem ela é universal. Ela não acontece só com você. Eu me autossaboto num certo nível. Todo mundo se autossabota num certo nível. O meu cameraman, o meu filmmaker, o Matsu, que está segurando agora aqui o crane para poder gravar esse vídeo, ele se sabota num certo nível. Qualquer pessoa hoje tem um certo nível de autossabotagem. Então, se todo mundo se sabota, isso é algo universal, segundo Cesar Ciamini, e ele desenvolveu uma tese em cima disso aí, inclusive foi feita uma pesquisa, segundo o Cesar Ciamini, com mais de 200 pesquisas científicas, onde foi analisado mais de 275 mil pessoas, para poder encontrar esse conceito de autossabotagem. Então, essa autossabotagem que muitas vezes está fazendo com que você performe abaixo da média, ela nunca vai deixar de existir. Então, esse conceito de que eu quero eliminar a autossabotagem, esqueça. Isso é lorota, isso é utopia, isso não vai acontecer. Segundo a ciência, o que você precisa fazer é identificar os seus sabotadores e fazer com que eles fiquem enfraquecidos. É diminuir o grau de autossabotagem, que muitas vezes as pessoas elas têm um nível tão alto que impede elas de evoluírem. E isso acontece com você, atleta de futebol. Eu vou te dar um exemplo claro para tu poder entender. O atleta de futebol, que ele tem o prestativo, que é o sabotador prestativo, no 10, sabe o que esse atleta de futebol faz? E tu deve conhecer alguém assim. Se você não tem esse perfil também, se você não está com 10, talvez sim, pode ser que não. Eu sou uma pessoa que precisa trabalhar o prestativo o tempo inteiro, porque eu tenho o meu coração grande, eu quero ajudar todo mundo, eu muitas vezes passo por cima de mim para poder ajudar as outras pessoas à minha volta. E esse é o problema do sabotador prestativo. Ele naturalmente faz com que você coloque tudo e todos acima de você. E esse é um problema muito grande, porque você começa a colocar seus amigos, colegas de treino, você começa a colocar sua família, a sua namorada, acima de qualquer pessoa. E isso acaba gerando um problema para sua performance, porque ninguém pode ser mais importante do que você.
É você em primeiro lugar, você em segundo lugar e você em terceiro lugar. Quando o atleta ele busca entender o que está limitando a performance dele, muitas vezes ele consegue compreender que o sabotador prestativo é o que está minando a performance dele, é que está excluindo a performance dele. Vamos falar de um outro sabotador agora que se chama o perfeccionista ou insistente, que é aquele atleta que busca a perfeição acima de tudo e a qualquer preço. Só que tem um detalhe que agora eu vou te passar essa informação e talvez você não saiba. O atleta que busca a perfeição, ele está buscando algo efêmero, algo que ele nunca vai encontrar. A perfeição, a busca pela perfeição, ela costuma ser como uma doença sem cura. Por quê? Você está buscando algo que você não vai encontrar em hipótese alguma, porque a perfeição em nada na vida ela existe. Nada. Nada na vida existe perfeição. E quando você busca ser um atleta perfeito, quando você busca só tomar atitudes que vão te levar acima do nível da perfeição, e não é ruim você buscar perfeição. A perfeição atrelada à excelência, ela é fundamental, porque ela te traz recursos que possam fazer com que você seja um atleta melhor. A excelência ela está ligada à competitividade, que eu já falei num vídeo sobre isso, da importância do atleta de futebol ser competitivo. Se você ainda não assistiu, recomendo que você assista depois desse aqui. Então, o atleta que busca a perfeição, ele é um atleta que muitas vezes ele não encontra aquilo que ele deseja. Ele está sempre frustrado pelos resultados que ele tem. E às vezes esse resultado desse atleta é um resultado extraordinário. Só que ele está tão focado em buscar a perfeição com o sabotador lá em cima, que ele não se dá conta que ele está no caminho certo. E ele acaba desviando da rota porque ele acredita que a perfeição ela é atingível, mesmo que de forma inconsciente. E esse atleta que busca a perfeição acima de tudo, que está com o sabotador da perfeição lá em cima, e ele não tem consciência disso, ele acha que está sempre performando abaixo da média. Ele acha que ele não tem mais espaço para melhoria, por exemplo. Então, esse é o problema de você não identificar os seus sabotadores. Eu dei apenas 2 exemplos aqui e a gente poderia seguir com outros exemplos, tá? Por exemplo, o sabotador crítico, que segundo o Csikszentmihalyi é o sabotador universal, onde todo mundo tem. Ele defende a tese que em certo ponto a gente tem 1 ou 2, 3 sabotadores que controlam as nossas decisões, tá? Quando a gente não tem consciência disso. E o crítico, ele faz com que o atleta ache que ele nunca é autossuficiente. Ele acha que sempre está faltando algo. Ele acredita que ele nunca fez o necessário para chegar lá. Ele sempre acredita que ele poderia fazer mais. E isso até um certo ponto é bom, porque está atrelado ao inconformismo, está atrelado a você ser melhor, está atrelado à competitividade. O problema é que quando o teu crítico está explodindo a barreira, quando o teu crítico está explodindo a linha, quando o teu crítico explode a linha, naturalmente você nunca acha que está fazendo as coisas da forma que deveria fazer. Você acredita, por exemplo, por ser o crítico demasiado, que você não é autossuficiente, que você não é bom o suficiente, que sempre está ruim os resultados que você hoje está atingindo, que nunca está bom, sempre falta alguma coisa. E aí sabe o que acontece? Você não trabalha, por exemplo, o seu merecimento, a crença de merecimento, a crença de você comemorar. O nosso cérebro, ele precisa ter estímulos de merecimento. Eu conquistei algo, mesmo que seja pequeno, e eu mereço mais. Eu mereço ter um bônus pelaquela minha conquista. E o atleta que está com o crítico lá em cima, lá nas alturas, ele acha que nunca merece ter uma recompensa. Mesmo que ele receba a recompensa, ele acredita que aquela recompensa não é para ele, que aquilo dali foi dado de forma injusta ou que ele não mereceu. Então é importante que você entenda que ser crítico de forma demasiada vai te trazer muitos problemas ao longo da sua jornada. Então essa autossabotagem, que ela pode estar presente na sua cabeça e você retroalimenta ela o tempo inteiro, não é possível que você elimine, porque nós somos seres humanos, onde a gente tem hábitos que foi construído ao longo da nossa jornada e muitas vezes esses hábitos que a gente desenvolveu, seja hábitos destrutivos ou hábitos que levam a gente para cima, eles vieram com algum motivo. Muitas vezes o atleta ele está se protegendo de um possível fracasso. Ele simplesmente se auto-sabota, sabe onde? Na lesão. Eu já vi muitos atletas criarem, entre aspas, lesões com medo da pressão de atuar num grande clube que ele recém foi contratado. Então ele automaticamente, ele não fica presente para o treino, ele está com a cabeça em outro lugar, o corpo presente no treino e a cabeça em outro lugar. Isso faz com que o atleta naturalmente não fique presente para os movimentos. Ali podem acontecer lesões e podem acontecer outros tipos de situações que não fazem com que o atleta performe na média que ele gostaria. A autossabotagem muitas vezes ela é tão profunda
que o atleta não consegue perceber que aquelas lesões que ele está criando ao longo do seu treino, ao longo da sua rotina, o atleta de futebol, isso está acontecendo pelo fato dele, por exemplo, estar se auto-sabotando, porque ele está com medo de atuar como titular numa oportunidade que ele vai ter. Então o que ele faz? Ele potencializa aquela lesão que já deveria ter curado há muito tempo e ainda não curou, ou ele vai criando de forma inconsciente novas lesões. Como assim, Lincoln? O atleta, ele sabe que a lesão é ruim, que isso pode prejudicar ele, pode fazer com que ele rompa um contrato de um grande clube e ele cria a lesão. Isso acontece muitas vezes de forma inconsciente, porque ele está se protegendo de um possível fracasso. Ele está se protegendo, por exemplo, de ser criticado pela torcida. Então, esses são alguns modelos de autossabotagem que você pode ter se identificado. E dentro do meu processo de mentoria individual com os atletas de futebol, os atletas nível mundial que eu trabalho, eu abordo isso de forma muito profunda. Eu tenho que ir na raiz da autossabotagem. Eu preciso entender quais são os sabotadores dentro dos 10, segundo o Cesar Ciamini, que está impedindo ele de atingir a máxima performance. Eu tenho que fazer um cross entre os sabotadores que estão elevados e aquilo que ele hoje está relatando para mim no dia de um treino, por exemplo. Eu tenho que entender qual é o sabotador que, por exemplo, está fazendo com que o atleta não consiga desempenhar o potencial dele no treino exatamente igual no dia de um jogo importante. Então eu preciso mapear para que a gente consiga enfraquecer esses sabotadores, porque não é possível a gente eliminar. Não tem como, porque, como eu te falei, muitas vezes a autossabotagem vem de um próprio sentimento de proteção para você simplesmente não sofrer um determinado tipo de fracasso. Então, quando a gente mapeia, a gente traz clareza quais são os sabotadores, sabe o que acontece? É como se você estivesse num quarto escuro, é como se você não enxergasse nada e, naturalmente, você consegue identificar os nomes dos sabotadores, o que eles causam, qual é o efeito negativo que ele causa na tua performance, na tua vida como atleta e na tua vida pessoal também, porque se você se auto-sabota no treino, existe uma grande possibilidade de você se auto-sabotar na sua vida pessoal. E isso acaba impactando negativamente nas suas relações com a sua família, com seus filhos, com seus amigos, com o seu técnico. E isso acontece com muita frequência. Eu vi isso acontecer muitas vezes. E quando a gente meio que está naquele quarto escuro e você entende quais são os seus sabotadores, você identifica quais são eles e como que eles podem estar prejudicando a sua performance, é como se você pintasse de vermelho, sabotador por sabotador. E isso faz com que você enxergue eles, você passa a ter clareza quem são eles, qual é o ruído que eles causam na tua vida, o porquê que eles precisam ser neutralizados. Você consegue chegar de forma mais objetiva e entender, ok, esse é o sabotador que está me roubando a minha performance. O que eu preciso fazer para conseguir ter as melhores decisões a partir de agora? Então esse é o meu papel, é trazer clareza para o atleta de futebol sobre a autossabotagem dentro de um processo de mentoria individual, é eu mostrar para ele o que pode estar acontecendo, que ele não está performando abaixo da média, o quanto que os sabotadores eles estão impedindo ele de atingir a máxima performance, quais são os sabotadores que estão fazendo com que ele não consiga chegar no patamar que ele deseja e como que a gente faz para neutralizar de forma pontual sabotador por sabotador. Porque cada um dos sabotadores, dos 10, inclusive o crítico, ele age de uma forma diferente. Então, para a gente neutralizar ele, as ações não são iguais. Para eu neutralizar, por exemplo, o hiperrealizador, que é aquele atleta que quer fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue fazer nada. É o atleta multitarefa, é o atleta que não consegue focar, é o atleta que quer fazer tudo, mas não executa nada que efetivamente vai levar ele para o lugar que ele deseja. É o atleta que passa o dia inteiro ocupado, mas não passa produzindo. Então ele acaba colocando a energia dele em coisas que não levam ele para lugar algum. Então a gente precisa entender de uma forma sistêmica, através de ferramentas, através de ciência, o que é possível a gente fazer para que o atleta consiga entender onde que ele precisa melhorar e quais são as ações que ele precisa tomar. Por isso que você precisa entender, a autossabotagem pode sim fazer com que você performe muito abaixo da média, mas a notícia boa é que você pode neutralizar e você pode ter clareza, mas você não consegue mudar aquilo que você não consegue enxergar, aquilo que você não tem noção de como funciona, aquilo que você simplesmente não sabe nem que existe. As pessoas, elas geralmente se autossabotam no modo automático, porque elas não têm o conhecimento sobre esse conteúdo que eu estou trazendo para você. Ela não tem ideia quais são os sabotadores, como que eles podem me limitar, o que eu preciso fazer para melhorar a partir do momento que agora eu tenho clareza.
Tudo isso é fundamental que você entenda para que você simplesmente não chegue no final da sua carreira ou daqui a um tempo e pense, puxa, o que eu poderia ter feito diferente para poder ter resultados diferentes? É insanidade você querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Então eu espero que esse vídeo ele tenha trazido, em primeiro lugar, clareza para você. Segundo lugar, que ele tenha trazido paz de espírito para ti, porque todo mundo se auto-sabota num certo grau. E terceiro lugar, que você consiga compreender agora quais são os primeiros passos que você pode dar para começar a melhorar a sua autossabotagem, como por exemplo, ficar presente no momento, no aqui e agora, ficar presente e praticar o mindfulness, que é a atenção plena. É você não criar monstros e alimentar monstros que muitas vezes eles simplesmente nem vida terão, mas você alimenta com frequência todo santo dia, fazendo com que ele fique tão grande que ele não caiba nem nas suas costas mais. E aquilo vai ficando pesado, fazendo com que você não consiga atingir a sua máxima performance. Então esse foi o intuito desse vídeo, é falar um pouco sobre a autossabotagem e o porquê que você precisa entender mais sobre esse assunto para que você consiga neutralizar, não eliminar, mas neutralizar os teus sabotadores, para que você consiga atingir o tão sonhado estado de flow e também você consiga atingir a sua máxima performance. É isso que diferencia um atleta que chega lá, é isso que diferencia um atleta de elite para um atleta que fica no meio do caminho. É o atleta que busca informação, entende o que está impedindo ele de chegar lá e ele naturalmente faz o que tem que ser feito para mudar. Parabéns por você ter ficado até o final desse vídeo. Tamo junto e é só o começo.